bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler de 2 Samuel, do capítulo 12 ao capítulo 14. Diz assim a palavra. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela a refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Este homem é você, e é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. A morte do filho de Davi e Batseba. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 1 semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou o profeta Natã que lhe desse o nome de Gededias, porque o Senhor Deus o amava. Davi toma a cidade de Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque,
O ídolo que os amonitas adoravam tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Capítulo 13. Amnon e Tamar. Abisalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: você é o filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me, por quê? É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Abisalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Amnon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-lo, e que ela mesma me sirva a comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo, e Amnon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vai à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco da massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer, mas ele não quis. Mande todo mundo sair. Todos saíram, e Amnon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva-o para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. Eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela, e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acabou de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras naquele tempo usavam. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Abisalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Abisalão. Quando o rei soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Abisalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Abisalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Razor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Abisalão insistiu, mas o rei não quis ir. Ele disse que podia ir embora. Mas Abisalão disse: está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Abisalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Abisalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção a Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenha medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Abisalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram.
Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia. Abisalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Abisalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia que todos os seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Abisalão fugia. Naquele momento, os soldados que estavam de guarda viram muita gente descendo no monte, na estrada de Oranaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte, na estrada de Oranaim. Então Jonadab disse a Davi: São seus filhos que estão voltando justamente como eu disse. Logo que eles acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Abisalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Aminon. Abisalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Capítulo 14. A volta de Absalão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: Finja que está de luto. Vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: Por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: O meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos, um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: Volte para casa que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: Se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo. Todos nós morreremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: Digo por tudo que é sagrado que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como o anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe: Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio.
Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Absalão faz as pazes com Davi. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele, mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele é uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu mandei chamar você. Quero que você vá direto ao rei Davi dizer a ele o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele me mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E veio este, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Vamos lá. Davi sempre sendo pego nas parábolas, né? Nas metáforas, vamos assim dizer. Quando Natan veio falar com ele, deu o exemplo do pobre homem, da ovelhinha, do viajante que chega, o homem rico. Ele diz: olha, esse homem é culpado, que ele pague 4 vezes mais do que ele tirou. E aí depois ele entende que é ele, e depois vem essa mulher, dá o exemplo do seu filho. Mas ele detectou, né? Sim, e é interessante que ele sempre... O que me chama muita atenção em Davi é realmente essa seriedade com que ele julgava as situações, as circunstâncias. Ele nunca se isentava do erro, ele nunca se isentava da consequência. A coisa que mais me chamou a atenção aqui foi o capítulo 12, o versículo 19, quando Davi viu os oficiais cochichando uns aos outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu ou morreu? Responderam eles. Então ele se levantou do chão, tomou banho, penteou o cabelo, trocou de roupa, foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Ou seja, o cara sabia lidar com a consequência dos seus erros. É muita maturidade, é muita coerência. Porque o que a gente mais percebe na atualidade é a dificuldade com que as pessoas elas têm de lidar com as consequências dos seus atos, com as consequências dos seus erros. E quantas vezes essas pessoas elas julgam Deus injusto por causa da maneira como Deus as trata, devido a alguma coisa que elas fizeram, algum erro que elas cometeram. Como Davi era coerente. Muito coerente. Muito coerente. É óbvio que ele pedia a misericórdia de Deus, mas não se irava contra Deus e se voltava contra Deus por sofrer o castigo e a penalidade. Eu percebo essa outra qualidade em Davi, que é reconhecer o que você está falando, e ele tinha essa habilidade de seguir, né? Sim. Ele igual a gente vê aqui, ele passou a situação, chorou, não aconteceu, amém. Se arrumou, bateu a poeira e foi adorar a Deus, foi seguir a vida dele. Então essa habilidade dele também eu acho que era uma qualidade que fazia com que Deus se aproximasse ainda mais dele, porque ele não guardava essas coisas dentro de si. Eu acho que esse é um dos grandes segredos de Davi também. Sim. Davi ele não armazenava derrotas no coração, e ele tinha, né? As derrotas de pecado dele não eram pequenas, não. Né? Eram grandes as consequências que ele passava, e a gente vê aqui a consequência já está começando a acontecer aqui. Já começou a acontecer. Então, o que a gente percebe? Mas ele tinha essa habilidade que eu considero, lendo, inclusive agora, eu estava lendo, eu pensei, poxa, isso também é uma habilidade muito grande de Davi, porque ele tinha essa habilidade, ele errava, reconhecia o que você falou, que é muito importante, e ele tinha essa habilidade de bater a poeira e continuar. O que acontece? Muitas vezes a gente percebe a pessoa tem as fraquezas, como todo ser humano,
Mas muitas vezes aquela consequência daquilo que muitas vezes a gente mesmo faz, que a pessoa mesmo faz, ela fica martelando na sua cabeça, no seu coração. Deus já esqueceu, Deus quer que você continue na sua batalha, na sua busca da presença dele, mas aquilo ali está ali, batendo, quer dizer, te impede de dar prosseguimento ao plano de Deus na sua vida. Por isso que Davi prosseguiu vencendo, mesmo em meio às tantas falhas que ele tinha. Eu considero isso aqui um grande segredo para Davi ser um homem segundo o coração de Deus. E uma coisa assim que eu percebo muito federal assim, Davi, sabe? Ele não fugia do castigo. Ele se dispunha a viver o castigo. Me parece que ele não postergava. Não, ele queria enfrentar mesmo para poder dar passagem para aquilo. Isso. Esse é o tipo de personalidade que eu vou passar logo, entendeu? E vou bater e vou embora, poeira e vou embora. Vou seguir em diante. Então assim, a gente aprende muito com Davi. É óbvio que qualquer um de nós está sujeito a errar, como Davi errou. Mas o mais importante aqui é o arrependimento e a resposta ao tratamento. Ele aceitava o tratamento. E era tudo mais rápido, né? Porque ele ia aceitar. Por isso que ele se tornou o rei que ele se tornou. Sem dúvida. Ele não perdia tempo no meio da guerra, né? E uma coisa que a gente também pode pontuar aqui para finalizar. Eu sempre falo sobre isso, né? O mundo espiritual é uma terra muito fértil. Não existe nada que você plante que você não vai colher no mundo espiritual. Não existe nada. Nada. Toda semente ela vai prosperar no mundo espiritual. Seja boa ou seja ruim. Ou seja, a conta sempre chega. Então, que a gente possa, dentro do contexto que a gente está estudando aqui com Davi, entender que a gente precisa se dispor ao tratamento para que Deus possa, então, nos conduzir ao alvo, nos realinhando ao propósito dele na nossa vida. Eu costumo dizer, aprendi isso, nunca mais esqueci, que quando a gente sai do plano, Deus já tem outro plano preparado para a nossa vida, que na sua soberania, misericórdia, longanimidade, bondade, é tão grande que esse segundo plano muitas vezes chega até a ser maior do que o primeiro, para ele mostrar a sua misericórdia. Verdade. Então que a gente possa viver a exemplo de Davi, compreendendo que tudo tem preço e que a gente possa se dispor sempre a plantar boas sementes. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até 15, 2 Samuel 15? 14. É isso mesmo. Nós terminamos o 14, agora vamos para o 15. Até lá. Deus abençoe.